Boa noite, irmãos. Graças a Cristo Jesus. Amém? Irmãos, um prazer, um privilégio poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor numa breve meditação, impedidos que estamos de realizarmos cultos por decreto municipal, orientação dos nossos concílios superiores. Por conta disso, então, nós estamos fazendo ou realizando os cultos de forma virtual. Nós estamos usando esse canal, a página do Facebook da Igreja Presbiteriana de São Borja, para que possamos então transmitir a mensagem, continuar pregando o Evangelho do Senhor Jesus, mesmo com as dificuldades que temos encontrado de estarmos. Então, eu agradeço a você pela sua atenção, agradeço a você por estar conosco, participando conosco desse culto, e queria iniciar esse momento fazendo uma oração. Queria que você fechasse os seus olhos, que você levasse os seus pensamentos a Deus, que você pedisse a Deus que mesmo no conforto do seu lar, você consiga se desligar de tudo que está à sua volta e de que você consiga se concentrar unicamente na mensagem, na palavra de Deus, unindo as coisas da terra às coisas do céu. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos dar graças ao Teu nome, louvar o Teu nome, porque o Senhor é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre e tem se renovado sobre a nossa vida a cada manhã. Queremos Te louvar nessa noite, porque o Senhor nos permite que mesmo em meio às dificuldades que temos enfrentado, dificuldades de nos reunir, ainda assim aprove o Senhor nos disponibilizar para que nós estivéssemos juntos com os nossos irmãos, num só espírito, num espírito de adoração, de louvor, para engrandecer o Teu nome, para fazer com que o Teu nome seja ainda mais conhecido, para fazer que vidas se rendam ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor nos dê a iluminação da Tua palavra e que o Teu através das nossas vidas. Essa é a oração que nós fazemos e a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, eu queria convidar você então a abrir a sua Bíblia no Salmo 27, que será o salmo da nossa meditação nessa noite. Salmo 27 é um salmo de Davi, é um salmo de 14 versículos. Eu farei a leitura e, por favor, os irmãos, com muita reverência, com muito temor, acompanhem então a leitura do Salmo 27. A palavra de Deus vai nos dizer assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei. 27, versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois quando testemunhas e os que respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes.
Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e espera, pois, pelo Senhor. Irmãos, nós já oramos, nós estamos consagrando essa mensagem ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos ilumine, que nos abençoe, que essa mensagem possa ir de encontro à sua necessidade nessa noite. Irmãos, que tempos esse no qual nós estamos vivendo? Uma situação sem precedentes, ao menos no Rio Grande do Sul e mais especificamente aqui na cidade de São Borja, onde moramos, onde vivemos. Uma enfermidade, um vírus que faz com que todo o planeta, partindo da Ásia, atravessando a Europa, chegando na América do Sul, tenha que ficar reclusa, tenha que ficar presa dentro de casa. Nós não podemos visitar as pessoas que nós amamos, que nós queremos bem. Nós não podemos visitar os lugares aos quais até alguns dias atrás tínhamos livre acesso. Nós não podemos sequer nos reunir como igreja em um templo para adorar ao Senhor. Nós somos, da noite para o dia, constrangidos a ficarmos em nossas casas, presos em nossas casas, e isso para a nossa própria segurança. Mas, irmãos, em meio a essa segurança, em meio a esses paliativos que temos tomado, o que de fato existe no meu coração e no seu coração é o temor, é o medo, é a desesperança por um inimigo que nós estamos enfrentando e que jamais havíamos enfrentado um inimigo como esse. Então nós não sabemos exatamente como agir. Então eu pergunto a você, esse vírus tem tirado o seu sono? Essa enfermidade, essa doença, essa pandemia tem impedido você de dormir? Esse é o grande inimigo que você está enfrentando nos dias de hoje? Irmãos, Davi, quando escreve o Salmo 27, muito provavelmente estava enfrentando também um inimigo poderosíssimo. Estava enfrentando o rei Saul. E o rei Saul tentava de todas as formas acabar com a vida de Davi, por conta da inveja, por conta da dor no coração por ser rejeitado, enfim, Saul tentava de todas as maneiras eliminar Davi. Davi fugia então de um lugar para o outro, entrando em cavernas, entrando em outros lugares, para poder se esconder de Saul, para poder fugir de Saul. Era um momento de temor, era um momento de inimigos atacando Davi, de inimigos trazendo medo, temor ao coração de Davi. Mas em meio a essa situação, em meio a essa situação de pânico, de medo, Davi encontra tempo, irmãos, para se assentar e, inspirado pelo Espírito Santo, escrever esse belíssimo salmo. Um salmo que reflete a sua esperança, a sua confiança. Um salmo que serve para mim e para você hoje como força, como um aditivo para que eu e você possamos também vencer o nosso medo. Possamos também romper a barreira da desesperança que se instaurou na nossa cidade, no nosso país e em todo o planeta. Então, fazendo a leitura desse salmo e meditando nesse salmo, eu gostaria de compartilhar com você ao menos 3 atitudes de Davi. 3 atitudes do grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que eu e você podemos, e mais do que isso, devemos imitar para vencer a barreira do medo, para vencer a barreira do pânico que se instaurou e continuar vivendo, porque, irmãos, nós precisamos continuar caminhando. Os dias hoje são negros, são dias de medo, mas amanhã ou depois tudo há de se normalizar, em nome de Jesus. Então nós precisamos continuar caminhando, nós precisamos continuar vivendo a nossa vida. E Davi deixa aqui então 3 princípios muito interessantes para que eu e você possamos continuar caminhando, recuperar o nosso ânimo. Eu gostaria de dividir com você então esses 3 princípios de forma muito clara, de forma muito didática, para a nossa edificação nessa noite. A primeira delas: quando o medo preencheu o seu coração, quando o medo preencheu o meu coração, assim como preencheu o coração de Davi aqui no Salmo 27,
a primeira coisa que nós devemos fazer é nos lembrar de quem é Deus já fez. Se você voltar os olhos para a sua Bíblia, dos versículos 1 a 3, Davi irá trazer à memória aquilo que lhe dá esperanças, como o texto diz lá em Lamentações 3. Davi vai se renovar no Senhor, se revigorar no Senhor, porque Davi vai se lembrar de quem Deus é e daquilo que Deus já fez. Ele dirá: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Se o Senhor é a minha luz, se o Senhor é a minha salvação, Davi aqui está voltando ao passado. Se o Senhor é a minha luz, se o Senhor é a minha salvação, de quem eu terei medo? Se o Senhor é a fortaleza da minha vida, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, eles é que tropeçam e caem. E ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará, não terá medo, não terá pânico o meu coração. E se algo de muito ruim acontecer, se o dia mal chegar, ainda assim terei confiança. E a confiança de Davi, meu irmão, minha irmã, está amparada em quem Deus é e naquilo que Deus já fez. Davi, quando ele recorre à ilustração da fortaleza, Davi estava aqui dizendo a respeito de algo que era dos seus dias. Os maiores medos de um rei naqueles tempos, naqueles dias, era de que os seus inimigos atacassem, invadissem a cidade, de que salteadores invadissem a cidade, e a segurança que as cidades tinham eram as suas fortalezas, as suas muralhas, e algumas dessas fortalezas, irmãos, eram quase que impenetráveis, eram fortalezas de aproximadamente 30 metros de altura, 28, 29, 30 metros de altura, o que equivale aí a um prédio de pelo menos 8 andares. Imagine você a altura de uma fortaleza dessa. Elas eram quase que impenetráveis. E Davi então trazendo para mim, para você, essa ilustração. O Senhor é a nossa fortaleza. Existe diante de nós, ao redor de nós, uma fortaleza, irmãos, nos protegendo de todo o mal que tenta sobrepor a minha vida e a sua vida. E Davi confia nessa fortaleza. Davi sabe que ele está guardado por essa fortaleza, porque ele conhece Deus, porque ele sabia de tudo aquilo que Deus já havia feito pelo seu povo. Irmãos, quando nós olhamos para trás e caminhamos pela Bíblia, nós vamos ver, por exemplo, em Gênesis 6, Deus mandando um homem construir uma arca de 135 metros de comprimento, de 14 metros de altura, algo equivalente a um prédio de 4 andares, que ele e sua família, que temiam a Deus, fossem salvos de um dilúvio que dizimou a raça humana. Deus cuida do seu povo. Deus é o guarda do seu povo, a fortaleza do seu povo. Quando nós vamos em Êxodo 14, nós vemos o povo de Deus ser libertado milagrosamente do cativeiro do Egito, de forma sobrenatural. O povo fugia, o exército do Egito atrás, e quando o povo chega então às margens do mar Vermelho, Deus de forma sobrenatural, de forma que nenhum outro Deus daquele povo poderia fazer, dos povos pagãos poderia fazer, Deus abre então o mar Vermelho para que o povo pudesse passar a pés enxutos, porque Deus é a fortaleza do seu povo. Amados, quantos e quantos livramentos Deus já concedeu ao seu povo através da história. Quantos e quantos livramentos Deus já concedeu a você, meu irmão, que está me ouvindo agora. Então nós precisamos de toda essa situação, lições benéficas a mim e a você. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o socorro bem presente na tribulação. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na tribulação. Então, quando o medo tentar invadir o seu coração, quando você não encontrar segurança nas notícias ruins que chegam em todo momento, de todas as fontes possíveis, lembre-se que o Senhor Jesus prometeu que nunca, jamais o abandonaria. Lembre-se que o Senhor Jesus prometeu que estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor e nada nos faltará. E que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer mal algum, pois Ele sempre estará conosco. O seu bordão e o seu cajado nos consolam. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Faça como Davi no Salmo 27, versículo 1. Lembre-se, proclame, acredite, creia que o Senhor é a sua luz
e a sua salvação. E sendo assim, a que ou a quem você temerá? Lembrar do que Deus já fez em Cristo renova as minhas forças, acalma o meu coração e deve também acalmar o seu coração. Mas ainda existem algumas atitudes que Davi deixa claro aqui no Salmo 27, que vão agregar a lembrar-se do que Deus fez, daquilo que Deus é, de quem Deus é, daquilo que Deus fez, para trazer paz, tranquilidade e serenidade ao nosso coração. Então a segunda aplicação que eu gostaria de trazer, o segundo princípio que Davi expressa no Salmo, ele irá dos versículos 4 ao versículo 8, que é buscar a presença do Senhor. Do versículo 1 ao versículo 3, Davi se lembra de quem Deus é e daquilo que Deus já fez pelo seu povo. Ele sente segurança. E dos versos 4 a 8, Davi então vai expressar a presença do Senhor. Irmãos, buscar a presença do Senhor, buscar a face do Senhor, buscar a unção do Senhor, buscar a intimidade do Senhor, certamente, isso irá nos fortalecer. O grande rei Davi declara que ele era renovado, que as suas forças eram renovadas quando ele buscava a presença do Senhor. Pois no dia da adversidade, no dia mau, o Senhor o ocultaria, o Senhor o guardaria, o esconderia, o protegeria, assim como a galinha faz aos seus pintainhos. Então, a partir do verso 4, ele vai dizer: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Pois no dia da adversidade, no dia mau, o Senhor me ocultará, me protegerá, me guardará. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, fica muito claro de como buscar a presença do Senhor fortalece ao crente, fortalece ao cristão. De como buscar a presença do Senhor renova as nossas forças. Ao longo da caminhada bíblica, da história bíblica, muitos buscaram fugir do Senhor, buscaram fugir da presença do Senhor. Quando a tribulação veio, quando o medo veio, quando a dúvida veio, ao invés de buscar a presença do Senhor, eles buscaram se afastar do Senhor. Eu poderia citar como exemplo Adão e Eva, que cometeram o pecado da rebeldia contra Deus, e ao ouvirem a voz do Senhor que andava pelo jardim na viração do dia, o texto vai nos dizer que eles se esconderam da presença do Senhor, que eles se viram, que eles olharam para eles mesmos e viram a vergonha, o opróbrio, viram neles mesmos a corrupção que a desobediência e a rebeldia havia causado a eles. E sem poder confrontar a santidade, a beleza e a pureza do Senhor, eles optaram então por se afastar. E o texto vai dizer que eles se esconderam da presença do Senhor. E por conta disso, e por conta da rebeldia, e por conta da desobediência, e por conta de não estarem na presença do Senhor, Adão e Eva trouxeram ao mundo a corrupção, a morte, as enfermidades, o choro, a lágrima, inclusive essa pandemia que nos assola nesses dias. Quando nós caminhamos um pouco mais pela história bíblica, nós veremos Jonas sendo chamado por Deus, sendo convocado por Deus para pregar aos ninivitas. E o texto vai dizer que Jonas se escondeu do Senhor, se afastou do Senhor, indo para Tarsis. Irmãos, por conta da sua desobediência, por conta da sua rebeldia, Jonas foi engolido por um peixe, Jonas atravessou uma tempestade, os marinheiros, a tripulação daquele navio quase naufragou. Jonas então, no ventre do peixe, repensa sua vida, se lembra de quem Deus é, daquilo que Deus fez, se arrepende e é milagrosamente libertado e vai então fazer aquilo que Deus o havia chamado a fazer. Quando nós vamos para os evangelhos e vemos em Marcos 10 a história do jovem rico que disse a Jesus que havia cumprido todos os mandamentos da lei, que era uma pessoa que caminhava com Deus, mas quando foi chamado a Jesus, e Jesus disse: olha, então abandona tudo que você tem e caminha comigo, vem para a minha presença. Ele imediatamente se afastou. E podemos usar, finalmente, o exemplo do filho pródigo, que estava na presença do Senhor, que buscava a presença do Senhor, que estava debaixo do cuidado do Senhor, que estava oculto no pavilhão, no recôndito, no tabernáculo do Senhor.
mas que optou por fugir da presença do Senhor, por conta da sua rebeldia, por conta do seu pecado, dos seus desejos pecaminosos. Se afastou da presença do Senhor e acabou, como todos sabemos, disputando o resto de lavagem com os porcos. Amados, o salmista diz que buscará a presença do Senhor e que estará constantemente na presença do Senhor, na casa do Senhor, no templo do Senhor, porque ele ama estar ali. Ali ele suspira nos pátios do Senhor pelo Deus a quem ele serve. Ele busca o Senhor em oração, ele busca o Senhor lendo a sua santa palavra, tanto que vai expressar o quanto ama a sua lei, é minha meditação de dia e de noite. Irmãos, esse alimento diário, esse leite espiritual, a leitura da palavra, a oração, a comunhão com Deus, buscar a presença do Senhor, certamente fará com que eu e você possamos vencer os nossos medos. Davi ia até o templo, Davi buscava a presença do Senhor no templo. Eu e você estamos impedidos momentaneamente de fazer isso. Nós não podemos ir à igreja, mas nós podemos buscar a presença do Senhor todos os dias, em todo o tempo, na nossa casa, lendo a palavra de Deus, meditando na sua palavra, mantendo uma vida de oração com Deus, orando sem cessar, buscando uma vida de proximidade, de santidade, de submissão a Deus. O véu se rasgou, irmão. Nós temos acesso a Deus em Cristo. Nós podemos compartilhar dessa comunhão com Deus em Cristo, com o seu Filho amado, com o Filho amado de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que nos ensina a orar, que nos auxilia a orar, que nos exorta a orar. Nós podemos e devemos viver uma vida de santidade, de pureza, lendo a palavra, orando sem cessar. Irmão, nesses tempos de dificuldade, nesses tempos de luta, não fuja do Senhor, não se afaste do Senhor. Aproveite esse momento em que você estará em casa para buscar a face do Senhor, através da oração, através da comunhão, através da leitura da palavra. Invocai o Senhor enquanto Ele está perto. Buscai-o enquanto você pode achar. Essa é a mensagem. O Senhor Jesus se coloca diariamente ao nosso lado, à nossa disposição. Basta que nós o busquemos. Perdão. Então Davi buscou. Davi se lembrou no seu momento de medo, no seu momento de adversidade. Ele se lembrou de quem Deus era e daquilo que Deus havia feito pelo seu povo, pelo povo de Israel. Davi, num segundo momento, buscou a presença do Senhor, buscava a presença do Senhor em oração, na leitura da palavra. E finalmente, irmãos, o terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é que, além disso, Davi confiava e esperava no Senhor. Dos versículos de 9 a 14, Davi vai deixar isso muito claro. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ele o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses, não me desampares. Ele está depositando a esperança dele no Senhor, ele está depositando a confiança dele no Senhor. Porque ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Talvez eu e você estamos impedidos de manter contato com os nossos pais nesse momento, mas o Senhor não nos abandona, o Senhor nos acolherá. No versículo 11 ele vai dizer: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. A confiança do Senhor faz com que ele rogue ao Senhor, que o Senhor caminhe com ele, ensine o caminho que ele deve andar, em que ele deve andar, lhe dê direção, lhe dê sabedoria. Versículo 12: não me deixe à vontade dos meus adversários, mais uma prova de confiança, pois contra mim se levantam falsas testemunhas. E no versículo 13: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E finalmente no versículo 14: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Eu não sei se você observou quantos verbos, irmãos, Davi vai usar aqui para demonstrar a sua confiança. Ensina-me, guia-me, não me deixes à vontade, não me desampares, espera, eu creio. São vários os verbos que Davi usa expressando a sua confiança, esperando o seu temor em Deus, e mais que isso, dizendo ao seu próprio coração, ao meu coração, ao seu coração: espera pelo Senhor. Tem bom ânimo, descansa no Senhor, descansa nas promessas do Senhor. Irmãos, Davi finaliza o salmo atestando a sua confiança e a sua segurança no Senhor. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, espera, pois, pelo Senhor.
Abandone a agitação, abandone a ansiedade. Crê somente. O tempo do Senhor, irmãos, é diferente do nosso. O modo de agir de Deus, muitas vezes, é diferente daquele que nós planejamos. Os planos do Senhor são muito mais altos do que o nosso. A nossa visão é muito limitada, irmãos. A nossa compreensão é tacanha, é limitada. Eu costumo dizer que enquanto nós enxergamos alguns palmos à frente, enquanto nós olhamos ali até a metade do mês de abril, que é o que os especialistas na área de saúde têm dito, que será o pico da doença e que a doença durará mais não sei quantos meses, enquanto nós conseguimos enxergar até ali, o Senhor nosso Deus já enxergou muito além. Ele conhece o final dessa história, irmãos. Então, espera pelo Senhor. Tome todas as precauções que as autoridades nos mandarem tomar, mas de forma alguma deixe que o seu coração entre em pânico. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique o teu coração. Foi isso que Davi fez. Davi não se desesperou. Davi teve inúmeras oportunidades, ao menos 2 ou 3, de matar Saul, de acabar com o seu sofrimento, mas ele não faria isso, ele não tocaria no ungido do Senhor. Ele optou por esperar pelo Senhor, em confiar no Senhor, em ter bom ânimo, mesmo sendo atacado, mesmo sofrendo perseguição, injúrias. Ele resolveu esperar pelo Senhor, confiar no Senhor, que foi exatamente o contrário do que Saul fez, sendo abandonado por Deus, perdendo o seu ofício, né? A sua unção de ofício, por conta de não querer esperar o tempo do Senhor. Então, irmãos, pegue o exemplo bom, pegue o exemplo de Davi. Espera pelo Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós vamos querer que as coisas aconteçam no nosso tempo, dentro da nossa agenda, dentro do nosso relógio, dentro do nosso cronos, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Confia nisso, espera nisso, porque quando nós olhamos na história bíblica, na caminhada bíblica, nós vemos que, por exemplo, Deus livrou Daniel da cova dos leões. Deus poderia, ter livrado Daniel da cova dos leões, mas ele optou por livrar Daniel na cova. Ele deixou que Daniel passasse por aquilo, mesmo que ele pudesse ter intercedido antes. Quando nós voltamos os nossos olhos, nós vemos que Deus livrou os discípulos da fúria do mar, da fúria da tempestade, mas ele permitiu que eles chegassem ali. Ele não os livrou da fúria, ele os livrou na fúria. Irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer: foi bom eu ter passado por aflições, para que aprendesse os teus decretos. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus disciplina aos que Ele ama. Quem sabe, não seja um tratamento de Deus para conosco. Quem sabe não seja o momento de nós nos voltarmos para Deus. Quem sabe essa situação tão difícil pela qual nós estamos, seja uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos aproximarmos dEle, de buscá-lo em oração, de buscá-lo na leitura da palavra, de caminharmos com Ele. Irmãos, que oportunidade rica! Agora nós temos tempo, agora você tem tempo. Agora há a oportunidade para você voltar os seus olhos para a palavra de Deus. Agora a oportunidade, se você ainda não conhece o Senhor Jesus, de procurar saber quem é esse Jesus que transforma vidas, que opera milagres. Há coisas que temos ouvido, há coisas que aprendemos. Irmãos, nós temos confiado totalmente, colocado toda a nossa confiança no Senhor, irmãos. Irmãos, o Senhor está de braços abertos para aqueles que o buscam. A palavra de Deus diz que Deus ama aqueles que o amam. O Salmo 57, versículo 1 vai dizer: minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Irmãos, isso é confiança, isso é esperar no Senhor. Muitas vezes eu e você nos tornamos pequenos deuses, colocamos a nossa confiança em nós mesmos, buscamos resolver no nosso tempo, com a nossa pressa, com a nossa experiência, com os nossos diplomas, e nos esquecemos de colocar toda a nossa confiança nas mãos do Rei do Universo, naquele que criou todas as coisas. Irmãos, sem dúvida, uma das melhores maneiras de lidar com medo é esperar pelo Senhor, é confiar no Senhor. De manhã
coloco minha oração diante do Senhor e fico esperando. Isso é confiança. Esperar confiantemente pelo Senhor é, assim como Abraão, oferecer seu filho único para ser sacrificado apenas porque Deus mandou, sem questionamentos, e dizendo aos servos: nós voltaremos, ainda que não houvesse nenhum cordeiro à volta. Abraão tinha tanta confiança, esperava em Deus, e ele sabia que Deus livraria seu filho Isaque, a ponto de subir apenas ele e o seu filho para sacrificar o seu filho, e mesmo assim dizer: nós voltaremos. Ou seja, ele confiava que Deus, de alguma maneira, proveria o cordeiro e que ele desceria da montanha com seu filho. Confiar em Deus é fazer como fez Isaque: subir com seu pai para a montanha para ser sacrificado, mas sabendo no seu coração que Deus o livraria, sem questionamentos, sem perguntas. Isso é esperar e confiar no Senhor. Irmãos, esperar pelo Senhor é dizer ao rei: se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Esperar pelo Senhor é dizer, como disse o leproso no Evangelho de Marcos: Senhor, se o Senhor quiser, me cura. Isso é esperar pelo Senhor. Isso é confiar no Senhor. Então, irmãos, para concluir essa mensagem, eu gostaria de contar uma pequena história que eu ouvi certa vez. Certa vez, deixou seu filho na escola, no interior de uma cidade dos Estados Unidos da América, e disse a ele: mais tarde eu venho te buscar. Horas depois, um terremoto sacudiu aquela cidade, e vários dos prédios daquela cidade desabaram. Dentre os prédios que desabaram, havia uma escola, e várias crianças debaixo dos escombros. Depois de muitas horas de busca e de trabalho incessante, os bombeiros finalmente conseguiram chegar a uma parte daquela escola que estava sob os escombros, mas que fora preservada. Havia ali um bolsão de ar, e várias crianças foram retiradas dali em total segurança, sem nenhum tipo de ferimento e, pasmem, calmas. Pois bem, um repórter de uma rede local que fazia a cobertura daquela tragédia, daquele acontecimento, começou a perguntar a algumas crianças: olha, como vocês conseguiram se manter calmas durante todo o tempo, durante todas essas horas? E uma das crianças disse: olha, foi o nosso amiguinho que durante todo o tempo nos manteve calmos, durante todo o tempo conversou conosco e acalmou nosso coração. O repórter então foi até esse garoto e perguntou a ele: o que fez com que você mantivesse a calma durante todas essas horas? Que você não se desesperasse, e mais que isso, você acalmasse os seus colegas de classe. E esse garoto então disse àquele repórter: o motivo de eu ter mantido a calma e de ter conseguido acalmar os meus colegas é que quando meu pai me deixou pela manhã na porta da escola, ele disse para mim: olha, filho, mais tarde eu venho te buscar. E o meu pai nunca mente. Então, irmãos, independente da crise que nós estamos enfrentando, independente da pandemia que nós estamos enfrentando, independente do medo, da tensão, da ansiedade que talvez queira assolar o seu coração, eu queria dizer a você nessa noite: o nosso Pai nunca mente. Ele prometeu que nos guardaria, Ele prometeu que nos protegeria, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o nosso Pai nunca mente. Ele cumprirá cabalmente, totalmente, completamente a sua promessa. Esse é o motivo para nós não termos medo. O texto que se encontra em Hebreus 13: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Lembre-se, o nosso Pai nunca mente. Nós estamos caminhando para o fim. Os sinais apontam para isso, o fim de todas as coisas, o retorno do Senhor Jesus. Nós estamos aqui marcando data, a data só o Pai sabe, nem o Filho sabe, mas é certo que os sinais vão se repetindo e nós estamos caminhando para isso. Mas não deve haver em nós desespero, angústia, pois o fim, na verdade, para aqueles que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, é apenas o começo. Virão notícias más e virão notícias boas, e tudo
continuará rigorosamente sob o total controle de Deus. Então, irmão, espere pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo prometeu que levaria todos aqueles que o Pai lhe deu, salvos, para além do rio. Ele cumprirá aquilo que prometeu. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que o seu coração se encha de esperança, de ânimo, em meio a essa situação que atravessamos. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Eu vou invocar a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, e nós então estaremos encerrando esse momento. Feche seus olhos, eu vou orar por você e pela sua família. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, porque mais uma vez a palavra do Senhor foi lida e foi explicada. Queremos agradecer ao Senhor, Deus, porque a sua palavra nos anima, nos exorta, nos admoesta, nos encoraja, renova as nossas forças, assim como diz Isaías no capítulo 40 do livro que escreve. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque mesmo em meio a essa situação totalmente sem precedentes que nós atravessamos, mesmo a essa situação, em meio a essa situação que traz tanto pânico ao nosso coração, tanta incerteza e ansiedade, nós conseguimos ver a boa mão do Senhor nos guiando e nos conduzindo. E mais que isso, conseguimos ver a Tua palavra enchendo o nosso coração de esperança, de que amanhã ou depois tudo isso haverá passado, e que enquanto não passar, o Senhor estará caminhando lado a lado conosco. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós louvamos o Seu nome, nós bendizemos o Seu nome, nós agradecemos ao Senhor, porque mesmo distante dos irmãos, distante dos abraços, distante da comunhão, nós sentimos a presença dos irmãos aqui conosco nesse momento, porque nós somos todo o povo de Deus espalhado pela terra, uma só família, um só corpo. Pedimos ao Senhor então, Senhor, que nos dê uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, que nos dê uma semana de paz, Amém. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e eternas consolações do Teu Santo Espírito sobre nós permaneça, sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, capacitando com júbilo, com esperança, a volta daquele que virá nos buscar. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amados, que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família, e que durante essa semana você possa receber muitas e muitas boas notícias. Nós temos um encontro marcado na próxima quinta-feira, às 19h30, nesse mesmo canal, estudando a Epístola de Paulo aos Romanos. Que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus.